Por que a hortênsia da sua vizinha está azul, quase roxa, e a sua continua naquele rosa desbotado, sem graça? As duas recebem a mesma água, o mesmo sol da tarde. Você já trocou de vaso, já trocou a terra, até rezou e nada. O problema não é você, é a terra. Existe uma substância que já está na sua cozinha agora mesmo, e com uma colher dela, misturada do jeito certo, sua hortência começa a puxar para o azul em 15 dias. Não é sorte, é química. Fica até o final, porque na metade do caminho eu vou te contar o erro que quase todo mundo comete tentando essa mudança e que faz o efeito durar 2 semanas e desaparecer. Antes de chegar ao produto que você precisa usar, tenho que te contar algo que quase ninguém sabe sobre a hortênsia. Sua cor não está na semente, não está na variedade que você comprou no viveiro. Está debaixo da terra, numa reação que acontece devagar, em silêncio, o tempo todo, sob os seus pés. E quando você entender essa reação, vai conseguir fazer com que ela aconteça quando quiser, não só dessa vez. Sempre que quiser, na hortência que você já tem, sem comprar planta nova, sem trocar de vaso, sem gastar quase nada. A primeira vez que tentei mudar a cor de uma hortência, eu errei feio. Isso foi bem antes de eu entender alguma coisa sobre terra. Comprei um saquinho de pó azul num viveiro, joguei exatamente como dizia na embalagem e esperei. Não aconteceu nada. 3 semanas depois coloquei o dobro, achando que a dose tinha sido fraca. A planta ficou com as folhas amareladas nas bordas e parou de crescer. Eu não sabia, naquele momento, que aquele pó só funciona se a terra já estiver perto do ponto certo de acidez. Comprar a substância certa não adianta nada se você não entende o terreno onde ela vai atuar. Foi depois, estudando de verdade o que acontecia debaixo da terra, que parei de arriscar e comecei a entender o processo. Aprendi isso de um jeito ainda mais claro há alguns anos, visitando um sítio no interior. A dona tinha um canteiro inteiro de hortênsias e cada planta tinha uma cor diferente. Rosa numa ponta, roxa no meio, azul profundo do outro lado. Perguntei se ela tinha plantado variedades diferentes. Ela riu, disse que era a mesma planta, cortada e replantada em pontos diferentes do terreno. A terra perto do portão de metal tinha ficado mais ácida com o tempo, a do meio, neutra, e o lado onde caía a água da chuva que escorria do telhado velho, a mais ácida de todas. A mesma planta. 3 destinos diferentes. Antes daquele dia eu também achava que a cor vinha de fábrica, por assim dizer. Depois daquele canteiro, nunca mais olhei uma hortênsia do mesmo jeito. O segredo está numa palavra que você provavelmente já ouviu e nunca relacionou com a hortênsia: alumínio. Toda terra tem alumínio. A questão nunca foi ter ou não ter, é se a planta consegue absorver ou não. E isso depende de uma coisa só, de quão ácida está a terra. Pensa assim, o alumínio está ali trancado como se tivesse atrás de uma porta fechada à chave. Quando a terra fica ácida o suficiente, essa porta se abre. A raiz da hortênsia puxa o alumínio até o caule, sobe até a flor e a flor muda de cor na sua frente. Terra neutra ou alcalina, a porta continua fechada e você fica no rosa, não importa quanto adubo você jogue. Antes de sair jogando qualquer coisa na terra, existe um teste rápido que eu faço em toda hortência antes de começar e que evita que você perca semanas trabalhando às cegas. Pegue um punhado de terra da base da planta, coloque num recipiente pequeno e jogue um pouco de vinagre em cima. Se borbulhar, mesmo que pouco, a terra já está do lado alcalino e é aí que está o problema. Se não borbulhar nada, faça o teste contrário. Umedeça a terra, jogue um pouco de bicarbonato de sódio. Se borbulhar dessa vez, a terra já está ácida, só falta um empurrãozinho. Esse teste não custa nada, leva 2 minutos e evita que você siga uma receita inteira sem saber de onde está partindo. Agora a colher. Esquece o produto caro de viveiro por um momento. A borra de café, aquela que sobra depois de coar o café de manhã, é ácida. Não é lenda da internet, é um fato da terra. Uma colher de sopa, cheia, seca, sem nada de açúcar misturado, espalhada ao redor da base da hortênsia, uma vez por semana. Não jogue tudo de uma vez achando que assim vai acelerar o processo. Uma colher toda semana
regando um pouco depois para que penetre. Em 7 dias você ainda não vai ver nada. Em 15, se a terra já estava perto do ponto certo, as bordas das primeiras pétalas começam a puxar para um tom mais azulado, não da noite para o dia, gradual. Como abrir uma cortina, devagar, até entrar toda a luz. E aqui vem o primeiro erro que quase todo mundo comete e que eu preciso te contar antes que você saia correndo para a cozinha juntar a borra de café. As pessoas exageram, pensam que se uma colher faz bem, 3 colheres fazem o triplo do efeito. Jogam borra sobre a terra até parecer que enterraram a planta em pó de café. A terra fica ácida demais, rápido demais, e a raiz da hortênsia, que é sensível, começa a se queimar por dentro. A planta murcha em vez de florescer. Já vi isso acontecer com pelo menos 10 pessoas que me escreveram assustadas, achando que tinham matado a hortênsia da família. Quantidade certa, tempo certo. Isso é o que separa quem consegue o azul de quem perde a planta inteira tentando. Mas aqui aparece o verdadeiro problema, aquele que quase ninguém te conta quando vende a receita do café. Você pode fazer tudo certo, a colher exata, a casca de ovo, a água descansada e mesmo assim a hortênsia fica no rosa. Por que isso acontece? A resposta quase nunca está no que você adiciona, está no que você já está dando sem perceber. O adubo de flores que você comprou para ajudar ela a florescer mais, a maioria desses adubos tem fósforo. E o fósforo faz uma coisa que ninguém explica no rótulo. Ele se gruda no alumínio da terra antes que a raiz consiga absorvê-lo, como se algemasse. Você pode ter o pH perfeito, exatamente ácido no ponto que precisa, e mesmo assim o alumínio fica preso, inutilizado, porque o fósforo sequestra ele primeiro. Descobri isso depois de meses respondendo mensagens de gente frustrada que jurava estar seguindo a receita à risca. Um padrão se repetia sem parar. Quase todo mundo usava um adubo de florada rica, daqueles com números altos no meio do rótulo, tipo 10, 30, 10. Esse número do meio é o fósforo. E enquanto ele tiver ali, o café que você adiciona semana após semana é quase um desperdício, por mais constante que você seja com a colher. A solução é simples assim que você sabe o que procurar. Se quer o azul, escolha um adubo baixo em fósforo, daqueles pensados especificamente para plantas ácidas, como azaleias ou camélias. O rótulo costuma dizer para plantas acidófilas, ou traz um número baixo no meio, tipo 4 ou 5. Mude só isso, sem mexer em mais nada da sua rotina, e nas semanas seguintes você vai ver que o café finalmente começa a render o efeito que deveria ter tido desde o começo. Tive um caso que ilustra isso perfeitamente. Um inscrito me escreveu depois de 2 meses seguindo a receita à risca, jurando que a hortênsia não se mexia nem 1 milímetro para o azul. Pedi para ele me mandar foto do adubo que usava. Era um bem caro, de marca conhecida, com 10, 30, 10, bem grande na frente da embalagem, vendido justamente como potencializador de florada. Ele trocou só aquele produto por um baixo em fósforo, sem mexer em mais nada da rotina. 3 semanas depois me mandou a foto das primeiras pontinhas azuis aparecendo. O café já estava ali trabalhando esse tempo todo, só que o fósforo não deixava ele chegar a lugar nenhum. Mas corrigir o fósforo também não garante nada sozinho. Tem mais uma coisa que pode estar jogando contra você e dessa vez não tem nada a ver com o que você põe na terra. Preciso deixar bem claro uma coisa agora, porque senão você vai fazer tudo certo e mesmo assim não vai ver resultado nenhum e vai achar que eu te enganei. Nem toda hortênsia muda de cor. As brancas praticamente nunca. A genética delas não responde ao alumínio do mesmo jeito. Se a sua é branca, pode parar de gastar borra de café com ela agora mesmo, porque não vai adiantar nada. Mas se a sua é rosa, lilás claro ou aquele roxo meio indeciso, ela tem potencial. Só estava numa terra que nunca deu a ela a chance de mostrar isso. Enquanto a borra de café trabalha por baixo, tem um segundo movimento que acelera tudo e que quase ninguém menciona. A casca de ovo, aquela mesma que você joga no lixo todos os dias, faz o contrário do café. Deixa a terra menos ácida. Parece contraditório eu te dizer isso logo depois de te ensinar a acidificar, mas presta atenção.
porque isso é o que separa um resultado bonito de um desastre. Se você só acidifica sem controle, a terra pode passar do ponto e ficar ácida demais, matando outras raízes ao redor. A casca de ovo, moída bem fininha e espalhada uma vez por mês, é o freio. Evita que o processo saia de controle enquanto o café continua empurrando para o azul. O café acelera, a casca de ovo freia. Juntos, os dois criam o equilíbrio que uma hortênsia de verdade precisa para florescer bonita e continuar viva no ano seguinte. Isso me lembra de uma vizinha minha, na rua onde eu morava antes. A hortênsia dela sempre foi a mais bonita do quarteirão. Rosa vibrante, cheia, daquelas que saem em capa de revista de jardim. Um dia ela decidiu que queria o azul. Copiou uma receita que viu sei lá onde e jogou vinagre puro direto na terra, sem medir nada. 2 semanas depois, a planta que era o orgulho da rua estava com as folhas caídas, murchas, quase pretas na base do caule. Ela me ligou desesperada perguntando o que tinha feito de errado. O erro dela não foi querer o azul, foi achar que mais ácido, mais rápido sempre era melhor. Não é. A hortência não perdoa a pressa. Também tem a questão da época do ano, que muita gente ignora completamente e depois fica frustrada sem entender por quê. Começar esse processo no meio do inverno, quando a planta está em repouso, quase não gera resultado nenhum, porque a raiz não está puxando nutriente com força suficiente. O momento certo é no início da primavera, quando aparecem os primeiros brotos novos. É esse crescimento novo que vai carregar a cor, porque nasce diretamente dentro da terra já modificada. Se você está vendo isso fora dessa janela, não tem problema, só ajuste a expectativa. O processo funciona o ano todo, mas na primavera é visivelmente mais rápido. Voltando ao processo correto. Depois da primeira semana com a borra de café, comece a observar as folhas novas, as que estão nascendo agora, não as velhas. É nelas que a mudança aparece primeiro, porque cresceram já dentro da terra nova. Se saírem com um verde mais escuro, mais intenso que o normal, é sinal de que o alumínio está sendo absorvido e a cor da flor vem depois. Se depois de 3 semanas nada mudou, o problema pode ser a água. A água da torneira em muitas cidades vem tratada e levemente alcalina, o que trabalha contra tudo que você está tentando. Nesse caso, deixar a água descansar num balde aberto por um dia antes de regar já ajuda o cloro a evaporar e evita que a água devolva a terra para o lado neutro. Tem ainda um terceiro ingrediente, esse mais opcional, que só recomendo depois que o azul já começou a aparecer: casca de banana picada bem fininha, enterrada rente à raiz, uma vez a cada 2 semanas. Não mexe no pH, mas libera potássio aos poucos, e é o potássio que dá firmeza à flor. Faz ela durar mais tempo aberta, sem murchar rápido depois de uns dias de sol forte. Não é obrigatório, mas quem usa nota a diferença na duração das flores, não só na cor. Chegamos à parte que eu queria te contar desde o início e que é o motivo de eu ter voltado a essa história hoje. Um mês depois daquele desastre com o vinagre, minha vizinha tentou de novo, dessa vez do jeito certo. Borra de café, 1 colher, uma vez por semana. Casca de ovo moída, uma vez por mês. Regando sempre com água descansada. Na terceira semana, ela me chamou na varanda dela numa manhã, sem dizer nada, só apontando para a hortênsia. As bordas das pétalas, que sempre tinham sido rosa puro, tinham um fio de azul nascendo, tímido, quase invisível se você não prestasse atenção. Na quinta semana já não tinha nada de tímido nisso. A planta inteira tinha ficado de um azul profundo, quase igual aquele azul de céu antes de uma tempestade forte, do tipo que faz as pessoas pararem o carro na rua para perguntar que espécie é aquela. Ela tirou foto de todos os ângulos, mandou para a família inteira, até colocou de foto de perfil, e não era outra espécie, era a mesma hortênsia, a mesma planta que quase morreu um mês antes, com as folhas pretas na base, prestes a ser arrancada e jogada fora. Só uma terra que finalmente deixou o alumínio passar. Antes de continuar, um detalhe sobre a borra de café em si, porque muita gente guarda errado e perde o efeito sem perceber. Borra molhada, guardada dentro de um pote fechado, mofa em menos de 2 dias e
A borra mofada, além de não ajudar em nada, pode levar fungo direto para a base da sua hortênsia. O certo é espalhar a borra numa bandeja ou num prato, deixar secar ao ar livre um dia inteiro antes de guardar e só depois colocar num pote com tampa perfurada, para continuar respirando. Café seco dura semanas sem estragar. Café úmido se estraga em horas. Essa diferença sozinha resolve boa parte das reclamações que recebo de gente que diz que fez tudo certo e não funcionou. E já que estamos falando de acidez, vale saber que a hortênsia não está sozinha nesse clube. Azaleia, camélia, mirtilo, todas essas plantas também preferem terra ácida e respondem ao mesmo tipo de cuidado. Se você tem alguma no jardim e sempre achou que ela não desgruda como deveria, vale a pena testar a mesma borra de café na mesma proporção. Não muda a cor como na hortênsia, porque a química da flor é diferente, mas melhora o vigor, né? A quantidade de flores por temporada, o verde da folha. É o mesmo princípio aplicado a famílias de plantas diferentes. Isso me leva ao segundo erro, talvez o mais comum de todos, aquele que eu prometi no começo. As pessoas fazem o processo certo, conseguem o azul e param por aí. Acham que a mudança é permanente, que já resolveram para sempre. Não funciona assim. A terra, com a chuva, com a rega, com o tempo, tende a voltar para o pH original, sem manutenção. Em 3 ou 4 meses, a hortênsia começa a puxar de volta para o rosa, devagar, quase sem você perceber, até que um dia você olha e a cor sumiu de novo. Manter o azul não é um evento único, é um hábito. Uma colher de borra de café por semana, para sempre, enquanto você quiser essa cor. No momento em que você parar, a planta volta ao que era antes. Isso não é uma falha da receita, é só como a terra se comporta. E aqui está o detalhe que quase ninguém menciona, porque a maioria dos vídeos sobre isso para exatamente na parte bonita, no antes e depois, sem contar o resto. A terra tem memória curta. Cada rega neutraliza um pouco o trabalho da semana anterior, tá? Por isso a colher tem que ser semanal, não mensal, não só uma vez no começo. É pequena, é constante e é justamente esse ritmo que engana muita gente, porque parece muito pouco para fazer diferença. Mas é o acúmulo, semana após semana, que sustenta o pH baixo o suficiente para a planta continuar puxando o alumínio para cima. Se você tentar tudo isso, o café, a casca de ovo, a água descansada, e depois de um mês inteiro a hortência continuar igual, tem uma última coisa para checar antes de desistir. O tipo de vaso. Vaso de cimento ou terra que teve contato direto com o cimento em algum momento tende a ficar alcalina e isso anula praticamente tudo que você está tentando com acidificação. Se for o seu caso, trocar a camada superior de terra, uns 10 centímetros, por terra nova já ácida, resolve o problema pela raiz, literalmente. E se a hortênsia estiver plantada direto no solo, perto de uma parede ou calçada de cimento, considere transferir ela para um vaso. Longe do cimento, o controle da terra fica totalmente nas suas mãos. Tenho uma última dúvida que sempre chega para mim e vale a pena resolver aqui antes de encerrar. As pessoas perguntam se dá para fazer o caminho contrário, pegar uma hortênsia azul e devolver ela ao rosa. Sim, dá. O processo é o espelho exato do que acabamos de fazer. Em vez de acidificar com café, você alcaliniza com calcário agrícola em pequenas quantidades. E a planta vai perdendo o acesso ao alumínio aos poucos até a cor original voltar. É mais raro alguém querer isso. Mas se você tem uma hortênsia azul de presente e prefere o rosa, agora você sabe que também não está preso a essa cor para sempre. Outra coisa que costumam me perguntar é se isso funciona em vaso pequeno, daqueles de varanda de apartamento, ou só em canteiro de jardim grande. Na verdade, funciona melhor em vaso. Num canteiro direto no solo, a terra se mistura com a do entorno, dilui o efeito, e você depende do que já estava ali há anos. No vaso, o volume de terra é menor, então a mesma colher de borra de café tem um efeito proporcionalmente mais forte e a mudança costuma aparecer ainda mais rápido que os 15 dias que mencionei no início. Se a sua hortênsia está numa varanda, na verdade você tem vantagem sobre quem tem jardim grande. Agora bem, nem todo vaso se comporta igual.
e isso também muda o resultado. Importa se é de barro, de plástico ou de cerâmica? Importa, e bastante. O barro é poroso, respira, mas por isso mesmo seca mais rápido, e a água que evapora leva junto parte do trabalho que o café fez naquela semana. Se a sua hortênsia está num vaso de barro, você vai precisar regar com mais frequência para o efeito não se perder entre uma colher e outra. O plástico é o oposto, retém a umidade por muito mais tempo, então o ácido do café fica trabalhando em contato com a raiz por mais tempo também, e a mudança costuma aparecer antes. A cerâmica esmaltada se comporta parecido com o plástico, embora pese mais e reaja mais devagar às mudanças de temperatura, o que na verdade protege a raiz nos dias mais quentes. Tem mais um detalhe que pouca gente considera, que é a cor do vaso em si. Um vaso escuro, preto ou marrom intenso absorve muito mais calor sob o sol direto, e esse calor extra acelera todas as reações químicas na Terra, a acidificação inclusive. O custo é que também resseca mais rápido. Então, se sua hortênsia está num vaso escuro e a pleno sol, você precisa checar a umidade com mais frequência para o processo não parar na metade por falta de água. Um vaso claro, por outro lado, mantém uma temperatura mais estável, mais uniforme, embora o processo completo demore alguns dias a mais para aparecer. Nenhuma dessas variáveis sozinha estraga o resultado, mas juntas explicam por que duas pessoas seguindo exatamente a mesma receita, com a mesma quantidade de café, na mesma semana do ano, acabam vendo o azul em tempos diferentes. Uma tem vaso de barro claro na sombra, a outra vaso plástico escuro a pleno sol. O café é o mesmo, a velocidade não. Se sua hortênsia está num vaso de barro e você sente que o processo está mais lento do que esperava, não é que você esteja fazendo algo errado, é o vaso. E aí surge outra pergunta que você provavelmente já se fez sem perceber. Se um dia você quiser uma segunda hortênsia do mesmo azul, basta cortar uma muda dessa e plantar em outro lugar? Não automaticamente. E isso é justamente o que confirma tudo o que conversamos até agora. A muda carrega a mesma genética, então se for uma variedade que pode ficar azul, mantém esse potencial. Mas a cor não viaja na seiva nem nas folhas, viaja na terra onde você planta. Se você corta uma muda azul e coloca num vaso com terra neutra sem tratamento, essa muda vai nascer rosa ou vai ficar num roxo indeciso, como se nunca tivesse visto uma colher de café na vida. Você tem que repetir o processo inteiro, café, casca de ovo, água descansada, no vaso novo, para a muda nova chegar ao mesmo azul da original. É a prova final de que isso nunca foi mágica da planta. Sempre foi e vai continuar sendo questão de terra. Pensa assim: se você der uma muda de presente para sua vizinha, aquela mesma que começou toda essa história, e ela plantar sem fazer nada de especial, vai ter uma hortênsia idêntica à sua na genética, mas provavelmente rosa. Não porque a muda esteja errada, porque ninguém contou para ela o segredo que você já sabe agora. Cada vaso é um ponto de partida novo, não importa de qual planta-mãe a muda tenha saído. Uma última coisa antes de encerrar esse assunto de vez. Perto do fim do outono, quando as temperaturas começam a cair e a planta entra naturalmente em repouso, é bom parar com a borra de café por um tempo. Não porque vá fazer mal, mas porque nessa fase a hortênsia já não está puxando nutriente para formar flor nova, então o esforço não tem retorno visível. Retome no início da primavera seguinte, e a terra, se você manteve o cuidado no ano anterior, já vai estar bem mais perto do ponto ácido do que na primeira vez. Ano após ano, o processo fica mais rápido, porque você deixa de começar do zero. No final, a hortênsia é uma das poucas plantas que te dá esse tipo de controle. Você decide a cor, não é sorte genética, não é que a planta tenha vindo boa do viveiro, é terra, é paciência, é constância. Quem entende isso nunca mais compra uma hortênsia pronta achando que a cor dela é fixa. Aprende a criar a cor que quer na planta que já tem, com o que já sobra na própria cozinha. E se você quiser
ir além da hortênsia, entender de verdade como a terra controla praticamente tudo o que acontece no seu jardim, não só a cor, mas a florada, o crescimento, a resistência a pragas, é exatamente isso que a gente aprofunda no curso Jardins de Impacto, que está na descrição deste vídeo. Mais de 2.300 pessoas já fizeram. E a garantia é simples: 7 dias para testar. E se você não notar diferença nenhuma no seu jardim, devolvemos seu dinheiro sem perguntas. Entra na descrição, dá uma olhada e começa esse projeto que você vem adiando há tanto tempo. Sua hortência já mostrou que pode mudar. Talvez seja a hora de mudar o resto do jardim junto com ela. Até a próxima.